Hoje eu vou ensinar você a fazer gestão de metas de um jeito simples, usando uma planilha de Excel. Então vamos aqui para a tela do nosso computador para a gente ver como funciona a gestão de metas utilizando uma planilha simples para acompanhar os indicadores de desempenho da sua empresa. Aqui na nossa planilha e eu vou começar a explicar para vocês como utilizar cada uma das abas para que a gente possa entender o que fazer em cada uma delas e como gerenciar nossas metas e indicadores aqui na planilha. Então pessoal, vamos começar aqui na planilha, que vocês vão poder baixar através do link que nós vamos deixar na descrição. Então vamos entender aqui como a planilha funciona. Aqui nós temos a primeira abinha, bem-vindo, onde você tem uma explicação bastante resumida aqui sobre a planilha. Basicamente uma instrução que você deve navegar pelas abas para poder preencher e fazer a sua gestão de metas. Na sequência, nós já temos aqui uma abinha de orientações. Então aqui nessa aba de orientações, vocês vão ter o que fazer em cada uma das abas da planilha: colaboradores, metas SMART, planejamento de meta, realizado, monitoramento e plano de ação. Nessa abinha colaboradores, o objetivo é cadastrar os colaboradores, os gestores, dos quais precisam responder pelas metas. Aí nós colocamos aqui também uma aba com metas SMART. Essa aba tem por objetivo para que você possa avaliar se a meta que você está criando, se as metas que você está criando atende ao conceito SMART. Na sequência, nós teremos o planejamento das metas, que é onde nós vamos planejar qual é o valor das metas que nós queremos atingir, com o prazo muito bem definido. No realizado, nós vamos atualizar os valores conforme o andamento do período. Então, nós vamos atualizar aqui os valores das metas. E no monitoramento, nós faremos aqui o acompanhamento do atingimento das metas, identificando quais metas estão ou não sendo atingidas. E por último, nós faremos o plano de ação, que é uma das partes mais importantes, porque é a partir do plano de ação que se torna possível atingir as metas, solucionando os problemas que impedem o atingimento das metas, ok? Bom, então aqui a gente já tem uma visão geral de como funciona cada uma das abinhas. Pessoal, aqui nessa abinha, onde nós trazemos aqui algumas dicas que podem te ajudar a elevar o seu nível de gestão, vocês têm aqui um link para a nossa plataforma, para o nosso site, para que vocês possam conhecer. Vocês têm também aqui o link do nosso canal no YouTube, que é muito bacana. Lá você encontra uma série de conteúdos sobre gestão, inclusive gestão de metas, que é o tema que nós estamos abordando aqui nesse vídeo. Também como você encontra nossas redes sociais. Ok? Então você pode se aproveitar de todo esse conteúdo, essas ferramentas, para que você possa aprender mais sobre gestão e melhorar os resultados da sua empresa. Mas vamos para a planilha, que é o nosso foco aqui. A nossa abinha de colaboradores. Então o que nós fizemos aqui? Nós cadastramos aqui 2 colaboradores. O que você vai encontrar aqui nessa abinha? Bastante simples, você tem aqui um comentáriozinho para te orientar a como preencher cada abinha. Então, por exemplo, na coluna matrícula, nós colocamos aqui uma matrícula de colaborador, um código que vai ser importante para o funcionamento das fórmulas das demais abas. Colocamos aqui o nome do colaborador, função do colaborador e o setor, a área que o colaborador atua. Então aqui nós temos 2 exemplos, o João e a Ana. O João CEO e a Ana a CTO. Bom, feito isso, nós temos aqui a aba de metas SMART. Então pessoal, quero explicar para vocês um pouquinho melhor esse conceito de metas SMART. A metodologia SMART consiste na avaliação das metas para que você possa definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e baseadas em prazo, em tempo. As metas precisam ser específicas para que fique muito claro para as pessoas, para a equipe, o que precisa ser alcançado, o que precisa ser atingido. As metas precisam ser mensuráveis, quantificáveis. Sem essa quantificação, não é possível avaliar se a meta foi ou não atingida. E falando em atingimento, as metas precisam de fato ser desafiadoras para que as pessoas saiam da zona de conforto, busquem mais conhecimento durante esse processo de gestão de metas,
Porém, elas precisam ser atingíveis, porque senão você acaba tendo o efeito contrário do desejado, ou seja, ao invés de engajar e motivar os seus gestores, a sua equipe, você acaba desmotivando as pessoas porque elas acreditam que as metas são impossíveis, inatingíveis. Então é preciso ter muito cuidado ao definir uma meta, ela precisa ser desafiadora, porém atingível. Além disso, é importante que a meta seja relevante, ou seja, uma vez que essa meta seja atingida, ela tem que gerar um impacto significativo no resultado da empresa, porque senão também você vai desmotivar a sua equipe, né? Definindo metas que, independente de serem atingidas ou não, elas não impactam significativamente a empresa, acaba desmotivando a equipe, não gera engajamento com esse resultado. E por último, obviamente, é muito importante que essas metas tenham prazo. O prazo tem uma função essencial de gerar o comprometimento das pessoas, a preocupação das pessoas de cumprir esse compromisso no prazo que foi acordado. Mas vamos voltar aqui para a planilha e ver um exemplo de como avaliar a meta na metodologia SMART. De metas SMART, vamos pegar o primeiro ponto aqui, o S de Specific, né? Ou seja, uma meta específica. Aqui nós temos um exemplozinho para te orientar, né? Escreva um objetivo de uma forma específica, de uma forma clara. Por exemplo, aumentar as vendas. Essas vendas, esse objetivo de aumentar as vendas, eu preciso poder mensurar isso. Então, por exemplo, eu vou precisar definir um indicador de desempenho, um KPI, para mensurar essas vendas, né? Eu posso escolher, por exemplo, faturamento. Também preciso definir se a meta é atingível ou não. E uma boa maneira de avaliar se essa meta é atingível ou não é avaliar quais são as medidas possíveis para atingi-la, o que é possível fazer para alcançar essa meta. Identificando essas medidas possíveis, você consegue avaliar se essa meta é atingível ou não. Também é importante escrever metas que sejam relevantes. Então aqui você pode destacar qual a importância, a relevância, o impacto que essa meta terá no resultado da empresa. E ao final estabeleça um prazo para que essa meta possa ser atingida. Esse prazo vai dar a direção de quais ações e em qual prazo de cada ação a ser executada para que a meta seja atingida. Ao final, nós temos aqui, por exemplo, o objetivo descrito, a meta SMART pronta, aumentar em 20% as vendas no mês de novembro em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos colocar aqui para ficar de acordo com o exemplo, aumentar em 15% com o prazo para dezembro, conforme nós já mostramos no objetivo anterior. Ok, pessoal? Então, obviamente que você pode fazer isso para todas as suas metas. Isso aqui é só uma maneira, um indicativo de como você pode fazer a avaliação da sua meta com base na metodologia SMART. Bom, agora vamos para a fase de planejamento das metas. Aqui, pessoal, antes de mostrar como usar a planilha, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre planejamento de metas. Pessoal, sobre o planejamento de metas, é importante que nós tenhamos um entendimento de que as metas elas têm três fontes principais. As metas vêm principalmente do planejamento estratégico da empresa e são desdobradas do nível estratégico até o nível operacional para que todas as pessoas da empresa possam contribuir com o atingimento dos resultados. As metas podem vir também através de metas de melhoria, ou seja, através da gestão, da liderança que identifica as oportunidades de melhoria realizando a gestão da empresa no dia a dia. E também as metas podem vir de problemas operacionais identificados nos processos, na rotina e que demandam metas para melhorar. Então, pensando nisso, pessoal, você precisa definir as metas e aí a partir dessa definição você faz o planejamento das metas para toda a sua equipe, levando em conta valores históricos, levando em conta os objetivos e o resultado que a empresa precisa alcançar. Agora vamos ver como fazer aqui na planilha. Na matrícula, basicamente vocês vão repetir aqui a matrícula que vocês colocaram lá na aba de colaboradores,
Feito isso, vocês vão perceber que tem uma formulazinha que já puxa automaticamente o nome do colaborador, a função e o setor. Aqui então, pessoal, começamos na coluna de indicador, ok? Bom, na coluna de indicador, nós vamos definir aqui quais são os indicadores que nós definimos para mensurar cada uma das metas. Vamos lembrar que a gente comentou sobre isso na abinha de metas SMART. Eu preciso de um indicador de desempenho para poder mensurar o valor de atingimento da meta. Então, aqui nesse caso, para o João, que é o CEO, nós vamos definir o indicador faturamento, custo fixo e lucro líquido. E para a Ana, nós vamos definir o indicador de eficiência e de NPS. E também vamos colocar aqui o indicador de NPS para o João também. Bom, o que é a polaridade, pessoal? A polaridade, ela vai indicar o comportamento da meta. Vamos a um exemplo. Vamos supor que eu estou avaliando a meta de vendas. A meta de vendas é uma meta que quanto maior o valor alcançado, melhor para a empresa. Nesse caso, nós utilizamos a polaridade quanto maior, melhor. Isso vai nos ajudar a indicar se esse indicador ele vai estar sinalizado como verde, ou seja, que a meta foi atingida, ou vermelho quando não for atingida. Porém, nós temos outros indicadores que têm o comportamento inverso, como por exemplo o custo fixo. Quanto menor o custo da empresa, melhor para a empresa. Então, nesse caso, a polaridade é quanto menor, melhor, porque eu quero cada vez mais que a empresa tenha um custo menor e para que ela tenha um resultado melhor. Então, aqui, o faturamento ele é um indicador de que quanto maior o valor de faturamento, melhor. Então, eu vou colocar o sinalzinho aqui de maior e melhor na frente. Já o custo, quanto menor o valor de custo, melhor. Lucro líquido, quanto maior, melhor. Eficiência, quanto maior, melhor. E NPS, uma meta de satisfação do cliente, quanto maior, melhor. Bom, feito isso, é importante colocar aqui a unidade de medida para que nós possamos entender a representação do valor que nós colocamos na coluna meta. Então, nós temos aqui a coluna meta. Aqui na coluna meta, nós vamos colocar o valor-alvo, o valor objetivo para esse indicador, ok? Então, nós estamos definindo como exemplo, obviamente, que a meta de faturamento do João é R$1.000 para o mês de setembro, no ano de 2023. A meta de custo fixo é R$700. A meta de lucro líquido é 10%. E a meta de eficiência, 80% aqui para a Ana. E a meta de NPS, tanto para o João quanto para a Ana, 70%. Definido então os valores de meta, os meses a quais esses valores se referem e o ano, nós podemos então passar para o realizado. Para esse exemplo aqui, vamos imaginar que o faturamento foi de 800 no mês de setembro, o custo fixo foi de 650, lucro de 6, eficiência de 85 e NPS de 50 para o mês de setembro de 2023. Bom, uma vez preenchido aqui, e aqui é importante, pessoal, exemplificar que você pode preencher todos os valores para todas as metas para os meses durante o ano, tá? Eu estou trazendo aqui, obviamente, apenas o exemplo de um mês de setembro, mas eu poderia colocar aqui todos os valores de metas realizados para todos os colaboradores que têm meta durante todos os meses dos quais houve meta para este colaborador, ok? Mesma coisa para planejamento e depois aqui na aba de monitoramento nós vamos poder acompanhar o resultado. Então vamos pegar aqui o exemplo, eu venho na matrícula aqui do colaborador e vou selecionar para enxergar as metas do CEO. Então eu vou enxergar as metas do João. Né? Aqui vocês vão perceber que a meta de eficiência ficou zerada, porque o João ele não tem meta de eficiência. Então eu posso vir, por exemplo, na coluna de atingimento e filtrar aqui, selecionar tudo e deixar para mostrar apenas os campos com valores. Bom, feito isso, vocês vão enxergar aqui o resultado das metas
do João. Então, no faturamento, o João teve um desvio de R$200, ou seja, vendeu R$200 a menos do que o previsto, ficou numa faixa de atingimento da meta de 80%. Já no custo fixo, ele teve aqui um valor de 650, ou seja, gastou menos que o previsto, ficando numa faixa de atingimento de 107%. E aí, a mesma lógica para as demais metas, ok? Eu posso aqui, pessoal, fazer a análise de outro colaborador, apenas trocando aqui a matrícula, e aqui nesse caso eu retorno aqui para marcar todas as metas, e de novo, né? Vou enxergar aqui que tem 3 metas sem valores, porque a Ana, ela possui apenas meta de eficiência e de NPS, então basta que eu venha aqui e desmarque a opção de espaços em brancos e eu vou olhar apenas as metas da Ana. E assim poderia fazer para todos os colaboradores. Agora, pessoal, vamos imaginar, por exemplo, que a Ana, ela tem aqui um problema relacionado ao NPS, ou seja, ela não atingiu a meta. Dentro do conceito de gestão, eu preciso explicar algumas coisas importantes sobre o não atingimento das metas. Pessoal, então vamos lá. Dentro do conceito da gestão, toda vez que uma meta não é atingida, ela demanda uma solução, um plano de ação. Então nós precisamos identificar o motivo, a causa do não atingimento dessa meta e elaborar ações que vão eliminar ou bloquear essas causas, me permitindo atingir a meta. Então agora nós vamos entrar no plano de ação. Existem algumas ferramentas, algumas metodologias para elaborar o plano de ação, desde as ferramentas mais complexas até as ferramentas mais simples. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente da ferramenta 5W2H. Porém, para problemas mais complexos, eu posso utilizar, por exemplo, a ferramenta de PDCA. E para problemas mais simples, a ferramenta de FCA. A ferramenta 5W2H é uma ferramenta onde você define muito claramente o que será feito para resolver o problema, por que será feito, como será feito, quem fará, quando será feito, quanto custa, e definindo essas variáveis você consegue construir um plano de ação eficiente para resolver os problemas que impedem o atingimento das metas e, obviamente, conseguir melhorar seus resultados atingindo as metas. Agora vamos para a planilha. Bom, pessoal, agora nós vamos definir o responsável pela ação, mas eu quero explicar para vocês alguns pontos importantes sobre isso. O responsável pela ação é a pessoa que vai garantir que a ação vai ser executada, não necessariamente a pessoa que vai executar. Esse ponto é importante de se explicar porque nós precisamos que a ação tenha um responsável, ou seja, a pessoa a quem nós poderemos cobrar e verificar sobre a execução, o andamento da ação, se foi executada ou não, por que foi executada ou não e o que precisa ser feito para ser executada caso não tenha sido executada, ok? Então o responsável ele pode ser a pessoa, o gestor pela meta ou não, mas eu preciso de fato ter uma pessoa que vai garantir que essa ação vai ser executada. Agora vamos voltar aqui para a planilha para a gente continuar a nossa elaboração do plano de ação. E nós vamos puxar pela matrícula, vamos colocar a Ana como responsável. O quando é o prazo, é quando a ação vai ser concluída. Então eu vou colocar uma data limite para a conclusão dessa ação. Vamos supor então que ela será concluída até o final do mês de setembro. O como é o detalhamento da ação. Então aqui nós vamos definir como essa ação de aplicar treinamento será executada. Então vamos colocar aqui que essa ação será executada através de treinamento, de realizando treinamento com a equipe de atendimento ministrado por uma empresa especialista na área de atendimento ao cliente. Então, aqui, pessoal, no como, nós vamos indicar de maneira mais detalhada como essa ação será executada.
Normalmente, aqui nós utilizamos o verbo no gerúndio, demonstrando como essa ação vai ser executada. No caso, pessoal, é muito interessante colocar também o custo da ação que será executada, obviamente, quando ele existir. Então, vamos supor que para a contratação dessa empresa especializada de treinamento, nós tivéssemos um custo de R$5.000. Então, eu posso indicar aqui esse custo. E, a partir disso, eu vou indicar a situação, ou seja, em que situação que a ação está. Vamos colocar aqui, por exemplo, como não iniciada. E a partir do momento que a ação for concluída, eu posso indicar que a ação foi concluída para que nós possamos ter aqui o nosso acompanhamento. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem baixar essa planilha, utilizar no dia a dia de vocês, na gestão das metas e indicadores, para melhorar seus resultados, fiquem à vontade, baixem a planilha, utilizem no dia a dia e deixe um comentário aqui de vocês, como vocês fazem para gerenciar as metas, que ferramentas que vocês usam, quais metodologias vocês usam, para a gente entender se esse conteúdo faz sentido e também para nós podermos pensar em próximos conteúdos para trazer aqui para vocês sobre gestão. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.